Gente, então, olha, vamos começar. Quero agradecer muito ao Fábio por estar aqui com a gente, as meninas no Chat 21. É sempre. Eu sei que, justamente quando eu estava falando nesse período agora, é muito complicado a gente conseguir conciliar os horários e por mais que a gente esteja em casa, a gente não está em casa, né? Você está em casa agregando mil coisas. E eu fico muito feliz de conversar sobre esse assunto, que é um assunto que me incomoda sempre, essa coisa do anjo, né, e de como a gente, sem querer, eu inclusive, todas nós acabamos sempre indo para o lado da mistificação da pessoa com deficiência, e é um assunto que a gente começou a falar sobre ele no primeiro Papo com Mães e que rendeu muita coisa, né? Acho que foi um papo super produtivo. E achei muito bacana a ideia da Kelly de trazer o Fábio, porque traz também a visão, né, de pais, para não ficar aqui só mãe de mulher, falando as mães do nosso ponto de vista, e que também tem, né, o blog, tem a experiência para contar um pouco da trajetória dele. Então, eu vou passar a palavra para a Kelly. A Kelly vai se apresentar um pouquinho, e depois a Carol, e aí a Carol e aí o Fábio fala. Só para a gente contextualizar aqui quem somos. Eu sou Gabriela Laborda, sou fundadora do Chat 21 e vou trazer a Kelly para falar um pouquinho dela rapidinho e aí a gente continua. Bom, tá com você. Eu sou Kelly Aredes, sou mãe da Júlia, né? Eu tenho mãe de duas meninas, a Ana Luísa, de 15 anos, e da Júlia, que tem 12 anos, essa mocinha que deu uma chegadinha aqui, né? Sou de Belo Horizonte. E aí eu tô junto com a Carol e a Gabriela, né, à frente aí desse projeto do Chat 21. A gente tem um grupo muito bacana aqui em Minas também, que nos ajuda nos acolhimentos aqui de Minas, né? Um trabalho bem, bem bacana que a gente faz. E aí é isso. Buscando algumas reflexões, sabe, Fábio? Porque dessas questões que nos incomodam bastante, igual a Gabriela falou, né? O anjo, a mãe atípica, né? A nossa última conversa foi sobre isso, sobre a questão da mãe, né? Dos pais atípicos, esses termos que acabam sendo muito pejorativos, né? Então, é isso. Carol? Queria agradecer, né, formalmente aqui ao Fábio, que é uma pessoa que eu já admiro já há muito tempo e que me ajudou sem nem saber como, né? Assim, me ajudou muito sem saber que estava me ajudando, né? Mas eu acredito que quando você se dispõe a ajudar, por exemplo, igual você faz lá com seu blog, você está se dispondo a ajudar qualquer um que queira receber ajuda, né? Então, eu fui essa pessoa que quis receber essa ajuda. E a sua postura e a maneira como você colocava as questões sobre o Samuel, assim como sobre a Letícia, né? Me motivavam muito, assim, sempre me motivaram muito e me deixaram ver as coisas de uma maneira muito mais clara. Então, eu achei muito importante, assim, eu quis, né, na verdade, eu sugeri seu nome, porque eu acho que você é uma pessoa que já tem uma experiência de vida e de paternidade aí, né, para compartilhar, com uma visão muito crítica, assim, que as pessoas precisam, assim, entender tudo que está por trás dessas palavras, né? Tudo que está por trás do anjo, tudo que isso traz, tudo que isso carrega. O que a mãe especial carrega, o que o anjo carrega, né? Para a gente ver isso de uma forma mais profunda e refletir se é assim mesmo que a gente quer, né, conduzir as coisas. Então, eu passo a palavra a você e agradeço imensamente a sua presença e é isso.
Ok, deixa eu voltar meu som aqui. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Alguns nomes conhecidos aqui na lista de participantes, inclusive de pessoas que eu não conheço, a não ser por nome também. Mas você conhece meus textos, mas deixa eu contar para o pessoal, né, um pouco. Eu sou Fábio, tenho 2 filhos, o Samuel, que está com 21 anos, a Letícia com 19. O Samuel tem síndrome de Down e atualmente está cursando o 4º ano da Faculdade de Pedagogia. E a Letícia tem 19 e está no 2º ano de produção editorial. Os que não me conhecem não fiquem muito ofendidos, eu sou popularmente conhecido por muitos aí como o ogro da inclusão, tá? Então eu, às vezes, pego de um jeito assim meio pesado, mas a Carol me contatou e ela pediu para eu falar sobre anjos. E é muito interessante falar sobre anjos porque um dos primeiros lugares que eu comecei a dar aula na vida foi na escola dominical da igreja. Então, inclusive, eu já dei uma aula sobre anjos na escola dominical da igreja. E eu vou começar falando sobre anjos. Anjos são figuras, são seres que estão extremamente associados com as 3 grandes religiões monoteístas. A origem do nome é um nome hebraico, é Malak, que quer dizer mensageiro. Ou seja, o anjo ele tem uma função específica dentro dos contextos religiosos, e é interessante que essa função, mesmo no islamismo, também é uma função de mensageiro. Mas, independente das 3 grandes religiões monoteístas, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, em todas elas, os anjos são espíritos. Eles são seres espirituais, ou seja, eles não têm essência corpórea. E isso acho que é a primeira coisa importante, porque pelo menos esses serzinhos que vocês têm por aí, todos eles têm alguma essência corpórea bastante marcante, inclusive. Tá? Os anjos têm outras características. Eles têm alguns tipos de anjos diferentes. A gente usa uma expressão popular quando alguém está conversando, falando a respeito de assuntos que não vão levar a nada, que é a questão de que a gente fala assim, as pessoas estão discutindo o sexo dos anjos. Se você for ver, biblicamente, anjo não tem sexo, porque ele é um espírito. Então, eles não têm sexo, não têm gênero, não se casam. E mais, e eu acho que talvez a coisa mais interessante é que, apesar de toda essa nossa ideia do anjinho barroco, de asinhas nas costas, a gente tem que lembrar que os anjos também são seres imperfeitos. Tanto que Satanás é um anjo. E a gente nunca pensa assim, o meu anjinho é Lúcifer, tá certo? Nossa, eu tenho um anjinho em casa. Que anjinho que você tem em casa? E esse negócio desses apelidos caridosos, bonitinhos, simpáticos, eles podem até parecer fofinhos. No caso das pessoas com deficiência, isso acaba trazendo todo um contexto, e um contexto problemático para as pessoas. E aí eu estou falando de pessoas com deficiência em geral, porque essa aplicação dessa terminologia de anjo não é exclusiva da síndrome de Down, tá? Em outros casos, em outros contextos, a gente vê muito parecido. E o primeiro problema dessa história é que, ao pensar o filho ou a filha como um
anjinho, nós estamos dentro de casa criando já uma barreira a que ele seja incluído, porque ele já vira um ser estranho, um ser diferente de um ser humano. Ele é alguma coisa não humana e, portanto, precisa ser tratado de uma forma não humana. Fora o risco desse tratamento virar um tratamento piedoso. Ah, coitadinho, que peninha, que é complicado. E aí a gente começa a ter algumas situações, mas afinal de contas, se ele é um anjo, anjo já nasce pronto, né? Porque assim, não existe geração de anjos. Os anjos, em todos os casos que a gente conhece, são seres que já foram criados prontos. E, portanto, esses anjinhos não precisam se desenvolver, não precisam estudar. Afinal de contas, eles já são um ser completo. E eles começam a ser diferenciados dentro de casa, que é um dos problemas que eu vou falar mais para frente, como à medida que eu faço essa diferenciação dentro de casa, eu acabo carregando isso para fora de casa. Então, a escola vai olhar para essa criança como se ele fosse um anjinho, então ele não precisa ter a mesma coisa que as outras crianças, tá certo? Ele não pode enfrentar as mesmas dificuldades que as outras crianças, e ele só vai se desenvolver à medida que ele enfrentar dificuldades. Eu estou usando ele porque eu estou me referindo aos anjos, tá bom? E dentro de casa, como ele é um anjinho, ele não pode ser repreendido e coisas do gênero, tá? Então, o primeiro problema que eu gostaria de falar é o seguinte: anjo é uma barreira à inclusão. Então, se nós estamos querendo que os nossos filhos sejam incluídos no meio social em que eles estão, nos contextos em que eles estão, o mínimo que eu tenho que fazer é começar a incluir dentro de casa. Incluir dentro de casa é ter o mesmo tratamento que os outros filhos, a mesma educação que os outros, e as mesmas exigências que os outros filhos. O segundo risco é a história da infantilização eterna. Porque quando eu penso o anjo, o bebezinho que nasceu, eu estou carregando aquele anjinho barroco de asas para o resto da vida. E aí eu corro outros riscos. Primeiro que isso vai entrar em choque em algum momento com o fato de que essa criança cresce. E à medida que ela cresce, com ou sem síndrome de Down, ela vai ter as reações, comportamentos típicos de cada faixa de idade. Então, a Patrícia deve estar passando mais por isso agora, eu já passei com os meus dois, mas deve estar enfrentando as barreiras da adolescência como em qualquer adolescência. Tá certo? É um adolescente. Não é não ficou lá pequenininho. Apesar de que de vez em quando alguém vem e faz uma lição pavorosa como ela estava contando aqui. Segundo, à medida que eu faço essa infantilização, essa pessoa ela só consegue se relacionar com outros que foram tão infantilizados quanto. Então, eu acabo gerando grupos segregados, porque aí eu tenho que pôr todo mundo junto, porque são adolescentes e jovens que foram criados para serem eternas crianças. E nisso eles nunca vão chegar a efetivamente participar da sociedade. E eu acho que talvez esse seja o termo o tema da Patrícia lá na próxima live que vocês vão ter, mas a outra questão é que essa infantilização eterna, porque eu não educo o meu filho ou a minha filha, inclusive nas coisas que são ruins do mundo, porque afinal as coisas ruins do mundo não são para anjos, eu começo a permitir que meu filho tenha riscos de segurança. Porque eu não estou educando ele
para lidar com o mundo real que está aí fora. E com isso a gente vê todo tipo de maltrato, violência, abuso sexual e coisas que vão surgindo. E por quê? Porque eu olho aquilo como um anjinho. Anjinho não tem sexo, do mesmo jeito. Criança com síndrome de Down não vai ter. Adolescente com síndrome de Down não vai ter desejo sexual. Não vai se expor a essas coisas. Como se, tá? E que a gente sabe que não é verdade. E por fim, então vamos lá, barreira e inclusão, o problema da infantilização eterna, e eu acho que o terceiro problema é que no curto, médio e longo prazo, esse negócio de anjo acaba provocando problemas familiares. Tá? Primeiro porque vai provocar problemas com os irmãos, porque afinal de contas, os outros irmãos são gente e esse aqui é o anjinho. Certo? E aí você começa a criar dentro de casa, primeiro, ressentimento. Tá? E problemas, inclusive, de relacionamento, menos dos irmãos com o irmão que tem síndrome de Down, mas particularmente dos irmãos em relação aos pais. Tá? E segundo, que tem a ver com outra coisa que eu vou falar, mas assim, esse anjinho infantilizado que não vai ser incluído, em algum momento vai ser um peso nas costas dos irmãos. E os irmãos, a gente não teve filhos para dizer assim, olha, eu tive você para você no futuro cuidar do seu irmão. Tá? Ele não pode nascer já com uma responsabilidade dessa, porque pesa. E a gente conhece grupos de irmãos, debate de grupos de irmãos, e a gente vê isso acontecer com muita frequência. Tá? E, finalmente, eu tenho que preparar o meu filho, minha filha com síndrome de Down para a autonomia, e não para ser anjo, como qualquer outra pessoa. A gente sabe que a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down, graças a Deus, está aumentando por todo o desenvolvimento que a gente teve de estimulação precoce, protocolos médicos, avanço da medicina. Então, eu acho que a gente tem que ter bem claro que nós não vamos sobreviver aos nossos filhos. Então, se eu não vou sobreviver ao meu filho, ele tem que estar preparado para se virar sozinho em algum momento. Tá? E, na verdade, quanto antes isso começa, melhor. Não adianta esperar. Quando ele for adulto, eu preparo ele. Não. Você tem que preparar como preparar qualquer outro filho. Então, se alguém, não sei se aqui nós estamos num grupo de convertidos ao anti-angismo, ou se tem algum anjófilo aqui, mas de qualquer forma eu ia falar assim, vira a chave, se for o caso, começa de novo e começa a preparar o seu filho para ser um ser humano, ponto. Ele é um ser humano que vai passar, vai ter problemas? Vai ter problemas. Minha filha não tem síndrome de Down e ela também tem problemas. Tem dificuldades, tem momentos de decepção, de raiva, de qualquer coisa. Nós somos adultos e todos temos os nossos, cada um com seus, na sua situação. Para isso que a gente tem que preparar os filhos, para eles serem seres humanos autônomos. Então, esse é o que eu tinha meio me preparado para falar, então agora eu fico à disposição de vocês aí para conversar mais a respeito. Fábio, eu vou falar só um pouquinho e cada um ou levanta a mão. Acho que aqui, não sei se tem esse negócio de levantar a mãozinha, nesse que não fui eu que montei esse link, não sei como é que tá, ou pode simplesmente ativar o áudio e falar. Mas isso que você estava falando, né, de começa em casa e começa cedo, eu fico pensando muito numa coisa que eu conversei com uma amiga minha, que é psicóloga, até queria que ela estivesse aqui, mas ela não está.
mas é um termo que ela me usou e que eu realmente acho que é o que a gente tem que trabalhar para chegar nesse mundo da não exclusão. Porque antes da inclusão, a gente tem que trabalhar a não exclusão. Se a gente não exclui, a gente não precisa incluir, porque ele já está lá. Então, eu acho que vem de antes da gente incluir, trabalhar a não exclusão. Eu vou contar um caso muito pequenininho, aconteceu ontem com a Maíra aqui. Ela fez a malcriação, pegou um negócio, jogou na minha cara. E eu virei um dragão de Komodo, né? E aí, me possuí, já queria aquela coisa, né? Foi o anjo contra o dragão, é isso? Eu anjo contra o dragão. Eu viro um dragão mesmo. Sou capricorniana, o negócio pega. E aí, com Áries. Aí, então, o negócio ficou forte. E aí, assim, olha só como é que é. Eu já pensei, eu às vezes ainda faço esse cheque comigo. E eu acho que aí é que mora não a exclusão e a inclusão. Eu já como que eu agiria se fosse com meu filho, que não tem síndrome de Down? Eu ia pegar ele, ia jogar ele na cama e falar, você nunca mais faça um negócio desse. E com Maíra, eu pausei. Eu fiquei parada assim, fiquei aquela coisa, e aí eu me falei, não, peraí, o que é isso? Vou ficar atacando coisa na minha cara? Não, senhora. E aí o dragão veio, e aí a gente teve uma discussão muito engraçada, porque eu falei, pede desculpa. Aí ela falava pra mim, eu não sei. Aí eu falava, sabe, pede desculpa. Aí lá pelas tantas eu tinha feito umas coxinhas, uns negócios para ela comer pro lanche, mostrei para ela, falei, olha aqui, ó, você não quer comer? Então, vamos comer. Agora você tem que pedir desculpa, vou desligar o desenho, você vai pedir desculpa e você vai comer. Ah, já sei, desculpa. Ela falou com aquela cara mais lavada dela. Então, eu acho que esse lugar da não exclusão, sabe, ainda para mim, que Maíra tem 5 anos, mas ainda é um lugar que eu tenho que ativar, ele não vem natural. Eu ativo a não exclusão em mim. Não, você ia dar um esporro no seu filho como você daria nela, mas eu ainda ativo, eu ainda ligo esse botão. Em certos momentos, né, me pego pensando nisso. Eu ia deixar passar, eu ia levar uma chupeta na cara, um negócio que ela me jogou, e ia ficar tudo bem. Porque ela tem síndrome de Down. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que, para mim, ainda é um lugar de trabalhar, de não excluí-la, em todos os sentidos, para o bem e para o mal. Fez errado, vai levar bronca como qualquer criança leva. Então, é uma coisa que você me falou que me trouxe essa história. Né? E a gente acha que as pessoas com síndrome de Down não têm malícia ou que não têm, ou que são ingênuos, né? Dissimulada, minha filha é dissimulada, tem 5 anos. Eles são, assim, eles são tão ingênuos quanto o ambiente deles permite. Tipo assim, lá na escola, o primeiro briga que deu no pátio, o bicho perdeu a ingenuidade. E aí eu lembro sempre de uma conversa com uma mãe, isso já faz tempo, o menino hoje já é adulto, é mais velho que o Samuel. E que uma vez ele aprontou alguma, ela foi dar uma bronca e ele falou assim, mãe, pega leve que eu tenho síndrome de Down. Porque os outros pegavam leve, tá certo? Isso é para dizer isso, né? Como é que é? Isso é para dizer que eu tenho uma licença, porque eu tenho síndrome de Down. Olha que cara. Mas porque ele aprendeu isso em algum lugar. Quem deu essa licença para ele, né? Exatamente. E é isso que a gente faz. Eu estava dando uma licença para Maíra. Se eu não puxasse, não pegasse pesado com ela, como eu pegaria com qualquer criança, sim, eu daria essa licença para ela. Daqui a um ano ela estava falando exatamente isso aí para mim. Eu tenho síndrome de Down. Pega leve. E daí os seus outros filhos iam falar assim, por que com ela não? Se a gente defende a inclusão. Tem um termo em inglês que é learned self-helplessness. É você aprender a ser inútil. Uhum. Então, assim, é tudo mais fácil, né? Se as pessoas fazem as coisas pra gente. Então, você se acostuma com aquilo e nunca vai querer aprender, porque, sabe, eu tô fazendo para mim, para que eu vou gastar minha energia? E eu acho isso que o Fábio falou, isso reflete demais. O meu outro filho é mais novo.
E eu comecei a ter problema na escola, assim, que eu via... Eu sou a mãe que leva, busca e pega a professora na porta, eu gosto disso, aproveito aquele momento. E eu sempre levo os dois, e como o Miguel é maior, eu ponho as coisas nele e falo, vai embora. E o André, eu era novo na escola, era mais novo, então eu tinha que ir um pouco mais com ele. Mas eu sempre voltava para ver se o Miguel tinha ido, porque ele é meio safado, né? Ele entra no banheiro para sair fora, para não chegar na aula, ele dá umas fugidas. E ele tinha que subir uma escada muito grande para chegar na sala dele. E não raras as vezes, eu tive que... Eu peguei algum funcionário da escola pegando a lancheira e a mochila para carregar para ele, porque era muito pesado. Então, assim, é muito pesado, mas o coleguinha dele que estava do lado estava carregando mochila. Era muito pesado só para ele. E quando eu chegava na escola, uma outra questão que eu tinha era assim, desde a entrada da escola, o porteiro, a faxineira, todo mundo parava para conversar com o Miguel. E o André com aquele olhinho de olha para mim, né? Eu também existo. Então, essa forma dissimulada do preconceito, das preconcepções, capacidade da criança. É uma questão de cultura que vem do passado. Mas que a gente tem que ficar muito atento, né, Fábio? Porque estava prejudicando outro menino. Tem coisas, por exemplo, eu tive que, quando o Samuel estava no começo da escola, eu tive que, porque a gente falando com o professor, tipo assim, aprontou, é para levar bronca como qualquer um. E uma vez eu tive que ir para conversar com a turma da sala, porque quando o professor pegava no pé do Samuel, a sala vinha defender o Samuel. E tive que ir lá conversar e explicar. E a outra coisa que, vamos dizer assim, e aí cai na história de novo dos irmãos, é que assim, a Letícia é 2 anos mais nova que o Samuel. Mas era um negócio irritante que, assim, o Samuel tinha algum problema, ou estava fazendo alguma coisa que não devia, iam pegar e iam chamar a Letícia para resolver. Não o pessoal da escola. Os outros alunos. O Samuel está lá no pátio. Se ele está lá no pátio, eu deixo ele lá no pátio. Se ele chegar atrasado na aula, ele que se entenda com o professor. Mas tem isso, tipo... Tem que ter uma proteção especial, tem que ter uma carapaça diferente. A minha filha, só contando uma historinha dentro disso aí também, eu fui buscar uma vez na escola e peguei a Júlia e aí parei para conversar com uma amiga. Conversei, quando eu olhei, cadê a Júlia? A Júlia tinha sumido. Falei assim, gente, tem que ir embora, e a Júlia sumiu. Procurei a Júlia na escola, a escola é muito grande. Procurei, não encontrava a Júlia. Aí encontrei uma funcionária e falei assim, gente, a Júlia, não acho a Júlia. Aí ela falou assim, ela tá na sala de plantão. Falei, não, eu já peguei a Júlia para ir embora. Aí voltei na sala de plantão, ela tava lá. Porque uma funcionária da escola viu a Júlia sozinha no pátio e recolheu a Júlia, né? Recolheu, porque a Júlia não pode ficar sozinha no pátio, né? E levou pro plantão. Eu cheguei, mas por que trouxe ela para cá? Porque você deixou ela sozinha, ainda como dizem, pagou pau para mim, porque eu tinha deixado a Júlia sozinha. Aí eu falei, gente, aí tá. Isso foi uma vez. E uma outra vez, nessa sala de plantão, tem um espaço que é a sala de música. E aí ela estava no espaço que ninguém pode entrar, mas ela estava. Eu cheguei para buscar a Júlia, ela estava brincando com o piano. Falei assim, mas por que a Júlia está ali brincando com o piano? Não, mas ela pode. Então, por causa desses 2 episódios, eu tive que fazer uma reunião na escola, chamar a direção, a coordenadora, para falar que a Júlia, ela tem que ser incluída em todas as situações, né? Em todas as situações. Quer dizer, quando ela não pode ficar no pátio como as outras crianças, porque alguém vai lá e recolhe, porque ela tem síndrome de Down, não pode ficar no pátio sozinha, é exclusão, Sim. Né? Quando ela... É a superproteção. Sim, que quando uma criança não pode ir ao piano, no momento que não é de usar o piano e ela pode, é também uma forma de
tá protegendo, mas essa proteção é exclusão, porque como que você vai explicar para uma criança da mesma idade que ela pode, porque ela tem síndrome de Down, coitadinha? Então, assim, vai por terra tudo aquilo que a gente quer, né? Que seja tratado como todos, Sim. né? A igualdade do tratamento. Você quer que a criança esteja na escola para aprender, e aí você tem que fazer um pouco diferente para ela, mas você tem que entender que em outras questões quer dizer, tratar, como é que é aquela frase? Tratar, como é que é mesmo aquela frase que fala? Os iguais, Essa, né? conforme. Mas Sim. eu ia falar sobre... Mas isso vem mascarado no anjo, né, Patrícia? Totalmente mascarado Não, no mas anjo. uma frase que para mim, assim, Amanda tinha meses, aí eu fui ver a minha primeira palestra com a Cláudia Werneck. A superproteção é uma forma de discriminação. Sim, total. Agora, Deus só fala duas coisas. Uma, primeiro, ela não pode ficar sozinha, porque, afinal de contas, os anjos andam em hostes. Uhum. Não, estou brincando. Mas a outra coisa é que a gente só vai ter essa atitude de ir na escola e resolver esse tipo de coisa, porque vai acontecer na escola, no clube, na igreja, qualquer contexto social, se a gente estiver praticando isso em casa. Se eu não tiver esse hábito dentro de casa, eu não vou conseguir convencer as pessoas fora de casa. Sim. Tá? Então, por isso que eu insisto, tipo, essa história de anjo, não adianta falar assim, que dentro de casa ele é o anjinho e lá fora eu quero que ele seja mais um. Uhum. Tá certo? Dentro de casa ele é mais um. Só quando cai a ficha que, tipo, dentro de casa tem que ser assim, é que você tem capacidade de fazer esse discurso para fora. Tá? Então, o cuidado e quando eu falo dentro de casa, é dentro de casa, a família nuclear, eu estou falando os avós, os tios, os primos e coisa assim. Isso tem que se espalhar por dentro da família, para eu poder ter a capacidade, inclusive para eu ter os argumentos do tipo assim, eu não faço isso dentro de casa, por que vocês vão fazer isso dentro da escola? Certo? Isso. Gente, alguém mais? O pessoal tá caladinho, né? Mas é sempre assim, quem não deu horário ainda, daqui a pouco o horário de quase ir, aí todo mundo começa a falar. Mas eu acho que, assim, para mim, o que mais me assombra em mim é esse lugar de perceber que eu estou tratando ela diferente. E às vezes eu trato. E eu me pego vendo isso. E para mim é horrível. Como se, eu me culpo muito, sabe? Porque assim, aonde é que é o equilíbrio entre você entender que tem coisas que ela vai demorar um pouco mais para fazer ou para né? E aonde você libera para isso e aonde você está passando a mão na cabeça. Uhum. Né? Eu vou contar dois aprendizados que eu tenho do professor Meleiro, tá? A Patrícia lembrou a frase aí da Cláudia Werneck. Eu tenho uma que eu acho que da primeira vez que eu fui ouvir o Meleiro em Campinas, em 2000, 2001, sei lá, já faz tempo. Ele falou assim, você tem que se olhar e perguntar assim, se ele não tivesse síndrome de Down, o que você faria? Ele falou assim, você vai descobrir que em 99% das vezes você faria a mesma coisa. Porque, claro, tem algumas situações que vão ser muito específicas. Tá? E essa frase eu carrego comigo porque eu ouvi de você, Fábio. E ela me norteia muito. Foi o que aconteceu comigo no dia que eu recebi a chupeta na cara. Eu pensei exatamente isso. Falei, se ela não tivesse dado, o que eu faria agora? Eu ia voar no pescoço dela, ia jogar ela na cama dela e ia falar um monte de desaforo, porque cada um tem o seu jeito, né? Mas é exatamente isso. E a outra que ele fala o seguinte, é que o desenvolvimento precede, segundo os conceitos dele que eu fui seguindo esse tempo todo, a aprendizagem. Então, mas será que ele vai...
a gente sempre tem que jogar desafios maiores do que a gente acha que a pessoa tem capacidade. E eu aprendi isso e serviu para o Samuel e serviu para a Letícia. Assim, quando você joga mais para frente, você está fazendo que a pessoa se esforce para chegar mais na frente. Exatamente. Então, tem todas as questões. Hipotonia, isso, vai demorar um pouco mais para falar, um pouco mais... Vai ter o pânico do que meu filho já está com não sei quantos anos e não fala. Depois que começa a falar, não para nunca mais. E aí é um negócio insano. Mas, assim, o desafio sempre tem que estar para frente. Nunca assim, vou me conformar que ele não consegue porque ele tem síndrome de Down. Não, eu não vou me conformar. Eu vou pôr o desafio lá e vamos atrás dele. Às vezes vai demorar um pouco mais. Nem sempre a gente vai conseguir fazer a mesma coisa no mesmo tempo. Muitas vezes não, mas tem algumas coisas que surpreendem a gente, tá? Porque essa meninada surpreende a gente, muitas vezes. Às vezes a gente acha que eles vão conseguir e eles já estão fazendo. Mas tomando um cuidado também, né, Fábio, para não ser impossível para a criança e ela ficar frustrada e desistir de tentar, né? Não, mas assim, óbvio, você tem que dar o desafio e, obviamente, você tem que apoiar. Não, e claro, também não vamos para sonhos impossíveis. Isso na educação é o que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, né? Exatamente. Que é o que ele consegue. A zona de desenvolvimento proximal, ela precisa de que alguém medie esse aprendizado. Medir o aprendizado não é dar aula particular, tá? É facilitar o contexto para a pessoa ter mais facilidade para aprender. Não é o Habermas, agora não vou lembrar o nome dele, mas tem um outro que fala de andaimes da aprendizagem. O que é um andaime da aprendizagem? Um andaime é um negócio que eu coloco numa obra para construir uma parede. E aí a parede vai subindo e eu vou pondo o andaime para ela poder subir. Quando a parede está pronta, eu tiro o andaime. E esse outro, que é um educador americano, ele fala isso, tipo assim, eu ponho andaimes, sabendo que eu vou ter que tirar. Quando a obra estiver pronta, está pronta. Mas eu tenho que pôr um desafio que não seja cômodo, óbvio, impossível. Assim, desafio impossível é ruim para qualquer um também, não é só para a pessoa com síndrome de Down. Tá certo? Assim, colocar meta impossível. Eu trabalho com marketing. Qualquer um. Assim, o pessoal em vendas colocando umas metas que o vendedor nunca vai conseguir. E, óbvio, ele se desestimula e acaba não fazendo nada. Então, a meta tem que estar nesse equilíbrio. Tipo assim, ela tem que ser mais do que eu imagino, mas não algo fora do padrão. Eu não sei como é que é com os filhos de vocês, mas a Amanda, assim, é um desafio que eu acho maior ainda, porque o desenvolvimento dela é muito desigual. Assim, tem áreas que ela é super avançada, tem áreas, sabe, por exemplo, na comunicação, ela praticamente não fala, né? No entanto, lê em 3 línguas. Quer dizer, é muito difícil você saber aonde você vai e o mais um. Mas aí cada um vai ter a sua história, né? Se pensar, nós também. Eu nunca me desenvolvi direito em biologia. Não sei até hoje direito. Tá certo? Nós tivemos dificuldades em algumas coisas, a gente foi indo para frente em outras. Talvez por isso cada um seja uma coisa diferente. Mas o que eu estou falando, Fábio, por exemplo, biologia, tá, tudo bem. Agora, o que a Kelly falou, se ela some de mim na escola, ela pode pegar, atravessar e sair para a rua, atravessar a rua e se pega pelo carro. Porque ela, sabe, não olha, desde 3 anos de idade eu tento ensinar ela a atravessar a rua e ela não quer nem saber. Então, assim, são coisas de vida ou morte, não é, sabe, não vai aprender matemática, né?
Mas todo mundo ficou mudo, né? Mas isso aí que a Patrícia falou, Patrícia, eu acho que aí vale, na verdade, você conhecer a pessoa que você está lidando, né? No caso aí, a sua sim, menina. nós estamos falando de filhos, né? Você Cada um vai sabe saber os limites, cada um vai saber os limites dos seus. exatamente. E aí, Eu não posso dar receita de bolo para dizer assim, funciona igual. Mas, tipo, eu posso dizer genericamente, dê desafios que sejam desafiadores. e Agora, aí o que é desafiador para a Amanda pode não ser para o Samuel. O Samuel não tem 3 línguas, tá certo? Ele engana um pouquinho no espanhol e no inglês ele chuta feito um louco, mas não lê. Por outro lado, ele tem algumas coisas que eu não preciso me preocupar, tipo assim, o Samuel, sabe, tipo, ele acabou a pilha do controle remoto do videogame, ele desce do prédio, vai até a farmácia que tem perto, compra a pilha e volta. eu acho que a Patrícia quis dizer assim, do desequilíbrio que tem de uma coisa que, né, se você falar assim, ela lê em 3 línguas. Não, se ela lê em 3 línguas, então eu posso fazer uma inferência de que se ela lê em 3 línguas, ela vai para casa sozinha, ela faz aquilo, ela faz... E aí não. Ela tem 15 anos, eu não posso deixar ela ir na farmácia comprar a pilha, porque ela pode ser. Se perder até, né? Mas o que acontece é que você sabe disso. Se oferecerem um pedaço de pizza, ela vai embora, entendeu? Uhum. Mas o importante é você saber que isso é o limite do seu filho, né? Da sua filha, no caso, né? Sim. Outro dia eu fiquei super... saber ensinar para ela, né? Os perigos, porque, enfim, não vou estar aqui o tempo todo, como o Fábio falou, né? Outro dia eu até contei isso para a Gabriela e eu fiquei super orgulhosa do Miguel, que ele está indo já às terapias e tudo, voltamos a algumas coisas, né? TO, fono. E ele foi na fono e ele quis ir no banheiro. Então, na hora que terminou, e eu não gosto que, né, a minha orientação para a escola é, se ele não quer que você o ajude no banheiro, eu não quero que você fale, não, você pode confiar em mim. Ele vai decidir em quem ele confia. Porque eu ensino que não pode confiar. Então, a fono me ligou e falou, olha, ele foi no banheiro e ele falou que eu não posso encostar a mão nele porque você explicou que não pode e tem ainda o coronavírus, então que eu tinha que te ligar para você vir. E eu falei, fala para ele, dá um jeito aí, entrega o papel para ele, deixa ele limpar, depois você manda ele lavar a mão. Fiquei super orgulhosa, não. E ele faz, e ele é fono dele tem 3 anos. Então, assim, não, você não me encosta a mão, porque minha mãe falou que não pode e ainda tem o coronavírus. Eu falei, não, aí que orgulho! Né? Porque não tem condição. Eu fiquei muito orgulhosa, de fato, assim. Mas eu entendo que é difícil, talvez mais para os outros entender, assim, se o que vai e o que não vai. Mas a gente, como mediadora aí na situação, consegue dar uma atualizada nas pessoas, né? E vai mais um pouco, isso aqui você tem que segurar, isso aqui não dá ainda, mas nós estamos tentando, e nessa diferença entre o que já faz sozinho e o que precisa, faz com a ajuda, com a mediação de alguém, né? E que o que ele faz com a mediação de alguém seja, em breve, alguma coisa que ele já faça sozinho. E é uma coisa assim que o Fábio falou que eu acho muito, muito bacana e que eu tento, às vezes me pego me surpreendendo, e até quando eu me surpreendo, você vê como mãe é um bicho muito doido, né? Quando eu me surpreendo com Maíra, eu fico brava comigo de ter me surpreendido, porque assim, claro que ela tinha capacidade, é como se eu estivesse diminuindo a capacidade dela de fazer alguma coisa que ela poderia ter feito. Por que eu me surpreendi com aquilo? Mas, por exemplo... Todos nós fazemos isso. Eu nunca vou esquecer quando o Samuel passou... É engraçado, o Samuel pegou a mudança do sistema das séries na escola, né? Então, eu brinco que o Samuel foi um cara genial, porque ele conseguiu passar do 1º para o 3º ano. Ele acabou o 1º ano, quando ele chegou de volta na escola, o 2º não era mais 2º, era 3º.
Mas quando veio lá o programa do ano para o então terceiro ano, que era o segundo, tinha lá no segundo semestre escrita cursiva. Aí a gente olhou e falou assim, mamma mia, isso aqui vai ser o ó do Borogodó, porque, vamos dizer assim, o cara tinha dificuldade... Coordenação motora fina, motor fino, a gente falou assim, vai ser um terror. Chegou no segundo semestre, ele olhou para os outros e falou assim, todo mundo está escrevendo desse jeito, eu tenho que escrever também. A gente não teve problema nenhum. Exatamente. Porque a referência dele eram os colegas. Exatamente. Eu passei isso com a máscara. Não que a letra dele seja boa, mas também eu não posso reclamar, porque a minha também não é. Na verdade, a letra pode ser só feia mesmo, né, meu filho? Feia, mas assim, né? Faz um pouquinho aí. Mas é a mesma coisa, porque a nossa expectativa naquele momento vai dar trabalho porque ele não vai conseguir. Não vai conseguir. E aí você já tá fazendo uma exclusão, entre aspas, né? Quando você desacredita, você já está excluindo. Já caiu tudo, né? Nós pais também não somos anjos, a gente dá um monte de mancada, tá? Eu dou várias. Não achem que, tipo assim, porque o Samuel hoje tá... Não sei... Ih, ficou mudo. Ô, Fábio, a gente está conversando sobre essa questão dessa palavra, do termo anjo, né? Eu estava pensando, na verdade, eu acredito que a gente fica escolhendo... a sociedade fica buscando dar nome para tudo, né? Então, a gente tem o anjo, a gente tem o aluno de inclusão, né? A gente tem a mãe atípica, a gente tem a criança, o especial. Então, assim, são termos que a sociedade vai buscando para segregar, na verdade, né? Que o ideal seria... Não, eu diria que nem sempre, tá? Eu diria mas é isso, eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você pensa dessas coisas, porque assim... Tem alguns que são segregadores desde sempre, porque eles culturalmente, mas eu diria o seguinte, essa história de anjo, de mãe especial, tipo assim, um filho desse aí só poderia ter vindo para uma mãe especial, eu acho que isso tem muito a ver com uma forma de atravessar o luto do momento da notícia. Tá? Que é aquela história tipo assim, veio o filho que não era o que eu estou esperando, e aí as pessoas tentam confortar você com alguma mensagem bonitinha. É uma condescendência. Tipo assim, para tentar diminuir a sua dor. Tá? E uma coisa portador, não vamos falar deficiente, não. Põe portador aí, necessidade especial. Não, e aí... exatamente. Mas os nomes oficiais tiveram todas as mudanças. Mas esse tipo assim, ele é especial, você é uma mãe especial, ele é um anjinho que veio do céu para você, é meio uma tentativa de compensação psicológica no luto. E que acaba... E isso vai levando vai abrangendo para a sociedade, né? E aí eu acredito que vai provocando também a questão da exclusão, porque aí você chega na escola, aquele aluno é o aluno de inclusão. Ele não é um aluno, ele é um aluno, ele é simplesmente um aluno, né? Mas aí precisa de separar dentro da escola como o aluno de inclusão, né? Então, assim... Eu falo que os outros são de exclusão. Pois é. Exatamente. Se ele é os de inclusão, outros 30 da sala são todos os excluídos. Ô, Fábio, eu ia bem... Do mesmo jeito que eu falo o seguinte, você sabe qual que é o antônimo de especial? O antônimo de especial não é comum, é ordinário. Pois é. Então eu falo assim, meu filho é o especial, os outros são os ordinários. E aí eu vou ter que indicar o texto do Fábio, né? Um pai ordinário, para todo mundo ler lá no blog dele, que é bem bacana, vale a pena.
Ô, Fábio, eu queria só te perguntar, a gente está já daqui a pouco chegando a 1 hora de papo, e aproveitar e falar isso para ver se estimula o pessoal se tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar, para já falar, daqui a pouco a gente encerra. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você já falou aí, né, dos alunos de exclusão e dos alunos de inclusão, mas como é que você age quando alguém manda uma pérola dessa para vocês? Porque eu, às vezes, fico constrangida de constranger. Eu já estou constrangida que eu vou constranger aquela pessoa que eu vou falar, anjo é a mãe. Que foi a nossa conversa, né? Que a gente começou, quando a gente estava decidindo o tema da palestra, eu vim com essa coisa na cabeça, de falar assim, olha que anjo é a mãe. eu sou um anjo. Não, a mãe é especial. Mas assim, não porque eu tenho uma filha especial, porque tem coisa especial, ou com deficiência, ou com, né, com síndrome de Down. Mas porque eu tô aqui sobrecarregada, fazendo um monte de coisa, e sou um anjo de pessoa, porque eu tô aqui trabalhando, fazendo, aturando dia a dia. Tem a filha com deficiência ou não? Então, a minha pergunta era essa, assim, qual é a sua resposta? Porque a minha é muito grosseira e eu queria aprimorar a minha, assim, você acha que me chamam de ogro por quê, Gabriela? É delicada. Mas eu estou querendo me sentir melhor, então eu acho que você vai trazer uma resposta um pouco, assim, que vai me fazer eu me sentir talvez mais grosseira que a minha, e eu vou me sentir um pouco menos ogro. Eu não sei, eu falo assim, eu tenho duas grandes referências na questão de educação, tá? Uma é o Meleiro, que foi que eu falei, e outra é a Mantuan, tá? Se vocês já ouviram o Meleiro falar, ou a Mantuan falar, vocês vão perceber que de pegar leve eles não pegam nunca. Nunca. Tá certo? Por que eu tenho que pegar leve se o que você está fazendo é besteira? Claro, eu não vou xingar a pessoa e falar assim, você é um qualquer coisa. Mas eu vou responder, tipo assim, eu faço perguntas do tipo assim, a classe de vocês só tem gente diferente, só tem gente... É uma classe homogênea, todo mundo é igual, né? Aí o professor olha e fala assim, não, imagina, não existe aluno um igual ao outro. Eu falei assim, então por que vocês dão a matéria do mesmo jeito para todo mundo, a mesma lição do mesmo jeito para todo mundo, a mesma prova do mesmo... É porque vocês acham que todo mundo é igual. Exatamente. Assim, não sei. Eu falo assim, não tem educação especial para anjo. Porque a gente sempre acaba caindo num lugar de defesa e que acaba sendo agressivo de uma certa forma. Outro dia eu falei isso com um amigo, falou, mas eu acho especial bonito, porque é uma coisa carinhosa. Eu falei, então posso chamar sua filha de especial, então, que não tem síndrome de Down, que não tem nada, fica beleza para você, se eu falar que ela é especial. Entendeu? Então, assim, acaba que a minha resposta vira um tapa na cara da pessoa, né? Esse daí já era. Mas às vezes tem que ser assim, tem que ser na base do tratamento de choque. Tem que ser na base do tratamento de choque, porque assim, quando você fala assim, é aluno de inclusão, eu pergunto, por quê? Os outros são de exclusão? Aí a pessoa se percebe que tem alguma coisa que está errada, tá certo? Claro, tem gente que vai cair a ficha, tem gente que não vai cair a ficha jamais, e tem gente que vai se ofender. Ok, faz parte da vida. Uhum. Eu corro o risco de levar um troco? Corro o risco de levar um troco. Estou aqui, levo o soco e vou... Como é que fala? O inbox, né? Que a pessoa vai absorvendo, a gente vai ouvindo. Uma vez quase eu apanhei no fórum de inclusão do Paranapanema. Tinha um cara lá que estava tão bravo, um professor que estava tão bravo que ele queria subir no palco para brigar comigo. Risco. Eu às vezes fico tentando me encontrar um caminho, o caminho da educação, né?
para falar, mas às vezes eu acho também que ele permeia um lugar meio que a pessoa ouve com educação, você fala com educação e a coisa não causa impacto e a coisa veio que... Não. Mas assim, falar com educação não é deixar de falar a verdade. Tá? Eu nunca vou falar para um professor, tipo, você é um idiota. Eu sou professora, né? Então, assim... Eu vou colocar ele para pensar. Tá? Eu vivo, às vezes, no... Só um pouquinho, Kelly. Quando eu pergunto, eu falo assim, os outros são de exclusão, o meu objetivo é colocar ele para pensar. Quando alguém fala assim, o seu filho é especial, eu pergunto assim, os seus não são? Exatamente. Ué. Propondo uma reflexão, né? Olha o que você falou. Você entendeu o que você falou? Eu vou falar para você ouvir, para ver se você não acha absurdo e para de repetir. De vez em quando eu sou obrigado a falar umas besteiras, tipo assim, meu filho não é carteira de identidade. Como assim não é carteira de identidade? Carteira de identidade eu porto de um lado para o outro, eu posso carregar de um lado para o outro. Ele não é portador de nada. Tá certo? A Carolina está querendo fazer uma pergunta, eu estou procurando ela aqui. É que tem uma outra página aqui, que a live ficou grande e eu não estava vendo que tinha outras pessoas. Agora esse negócio... Estamos aqui em 30 pessoas. Isso. Fala, Carolina. Tira o seu mute. Aí, agora, deixa eu ver. Vou tirar de novo, ver se vai. Já apareceu aqui, é a Carolina Fonseca? Isso. Tira o mute aí, o que eu tô tirando, mas não tá saindo. Aí. Já, pronto. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Sim. Estou um pouco nervosa de falar aqui, porque é um grupo que eu não conheço, estou aqui pela primeira vez. Mas quero agradecer por essa oportunidade. Eu sou professora, sou formada em pedagogia, estou aqui a convite. E é um espaço bem interessante, porque como professora eu estou acostumada a estar em espaços que só tem professores. E ouvir uma outra perspectiva, né? Ouvir a perspectiva das famílias, isso eu acho que é muito importante. E ouvir é uma arte, né? Escutar é uma arte, assim como conversar também é uma arte que não é fácil. E eu estou muito assim reflexiva sobre uma crônica do Rubem Alves, eu não sei quem conhece, que é Tênis versus Frescobol, que ele diz que existem duas maneiras de conversar. Uma que se refere ao jogo de tênis, em que tem um vencedor, né, e um perdedor nessa conversa, e a outra que é o Frescobol, que o bom daquele jogo é que a bola não caia, que os dois fiquem ali jogando de um para o outro e brincando com aquela bola. E aí eu fiquei me perguntando, a partir do que vocês falaram, eu estou ouvindo aqui, aprendendo muito, porque eu trabalho numa escola, que é a Escola Comunitária Cirandas, e um dos nossos princípios é a diversidade. E como professora, eu não sou mãe, né? Eu não tenho filhos, e então, assim, em alguns aspectos é um pouco difícil para que eu possa perceber tudo isso que vocês compartilharam aqui. Primeiro, porque eu não sou mãe, e segundo, porque eu não tenho o conhecimento que vocês têm. Então, uma das perguntas que eu fiquei aqui inquieta é se vocês fazem essa conversa, esse diálogo, buscam esse diálogo com a escola, porque muitas vezes, né, nós professoras, a gente... Sabe aquele ditado, de boa intenção o inferno está cheio? Às vezes a gente faz muita coisa na boa intenção e está errado. E a gente precisa que pessoas busquem um diálogo com a gente, para que a gente possa ouvir e juntos construirmos pontes, juntos desconstruirmos alguns conceitos para reconstruir outros, né? Porque, na verdade, por mais que a gente estude a vida inteira dentro da nossa área, eu acho que a gente nunca sabe tudo, né? A gente precisa um do outro.
E aí, às vezes, nas escolas fica um pouco essa briga, né? Os professores criticam as famílias, aí, por outro lado, as famílias criticam os professores, e as crianças ficam lá. E o que precisa, de fato, ser olhado e ser atendido e ser cuidado fica no escanteio, porque a briga fica ali, quem é que está com a razão, que nem num jogo de tênis, como o Rubem Alves bem descreve, né? Quem é que está com a razão? Quem é que vai cortar a bola primeiro e marcar o ponto? Quem é que vai estar certo? Então, assim, eu quero agradecer vocês, eu ouvi muita coisa, eu notei muita coisa, eu me percebi dentro da minha prática. Nós temos uma aluna, nós tínhamos 2 alunas com síndrome de Down, hoje temos uma, e eu me percebi fazendo algumas coisas que vocês relataram enquanto pai, enquanto mãe, né? Que eu falei, eita, tá errado. Então, assim, que legal, né? Poder ouvir, poder aprender com vocês também, porque eu acho que esse é o caminho, que a gente possa aprender, né? Uns com os outros, a gente possa ter essa humildade também de saber que não é porque a gente estudou, porque fez uma faculdade de pedagogia e teve lá 3 disciplinas obrigatórias de educação inclusiva e mais as eletivas que a gente vai entender tudo do assunto. Muito pelo contrário, né? A vivência, eu acho, traz para a gente um olhar que nenhuma aula assim, pode dar conta. Então, a gente precisa de famílias como vocês, perto. E eu considero vocês, assim, eu não queria usar a palavra privilegiado, mas eu não estou encontrando outras, porque assim tem famílias que chegam para a gente e que não tem nem um mínimo de conhecimento do seu próprio filho, da sua própria filha, e esperam da gente, da escola e do profissional que atenda todas as especificidades. E como a gente só passa ali, às vezes, 4 horas por dia com a criança, como que a gente vai dar conta disso? Como que a gente vai descobrir o que a gente precisa fazer se a própria família não consegue passar isso para a gente? Isso por falta de oportunidade, por falta de condição social, de condição de várias coisas, né? Dentro da minha família, eu tive o meu tio e a minha tia tiveram um filho com síndrome de Down e com autismo. Infelizmente, ele faleceu. Mas quando ele nasceu, assim, eles não sabiam como lidar, nenhuma maneira assim como lidar. E aí eles recorreram a família, né? Porque chega famílias assim pra gente, que espera da gente que a gente seja a salvação, né? E a gente sabe que a gente não pode ser. Então, como que a gente pode criar pontes? Como que a gente pode criar esse vínculo entre profissionais da educação, entre a escola e a família, para que a gente possa cuidar das nossas crianças, adolescentes e jovens de uma maneira que não fique só numa discussão entre 2 lados e o que realmente importa fique ali deixado de lado. Desculpe me prolongar aqui. Deixa eu responder para você, Carolina. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: não precisa se preocupar com a palavra, porque nós precisamos reconhecer e nós sabemos, às vezes explicitamente ou não, que nós somos privilegiados. Ponto. Por uma questão socioeconômica, por uma questão de acesso à informação, seja lá pelas oportunidades que a gente teve. Do mesmo jeito que, por exemplo, o Samuel está na faculdade e eu falo para ele assim: você está aqui, você é um privilegiado, e não ele é um privilegiado porque ele tem síndrome de Down e está na faculdade. Ele é um privilegiado porque ele é um brasileiro e está na faculdade. Certo? Coisa que a gente sabe que 70% dos brasileiros não chegam no ensino superior. Tá? A participação da família, seja ela mais intensa ou menos intensa pelo próprio contexto de cada filho, é muito importante. Então, por exemplo, assim, eu sempre tive, quando eu falo assim, eu fui conversar com os colegas do Samuel, é porque eu já estava acostumado a conversar com a escola, e a escola
pediu para eu ir lá conversar com os colegas do Samuel, tá? Para não parar com o negócio de superproteção. Eu coloquei o negócio aqui no chat com o endereço do blog, mas depois que você procurar lá, eu escrevi quase em seguida 2 textos, isso já tem muitos anos, tá? Mas está lá. Um que era o seguinte, um que falava assim, toma que o filho é teu. Ou seja, a escola jogando o filho para a família e fala assim, o problema é seu, ele é seu filho. Tá certo? E o outro que eu falava assim, toma que o aluno é teu. Então, que é a família tipo assim, eu largo a criança lá e a escola que se vire. Não dá esse processo de culpa, tipo assim, a culpa é minha, sua, dele. Se ficar nessa discussão de culpa, não vai para lugar nenhum, tá? A Patrícia também colocou o link dos textos sobre educação do movimento Down. Então, tipo assim, entra lá, olha, porque tem muita coisa, e tem muita coisa, inclusive, escrita por pais que tiveram nesse processo, tá? E por professores, etc, etc. E como a gente sabe que a gente é privilegiado, a gente gosta de compartilhar com todo mundo, Isso, né, pai? exatamente. Comigo e A assim a gente tenta espalhar informação, tipo assim, alguém me falou assim, mas tem muitos grupos. Tudo bem que tem muitos grupos, vamos lá, quanto mais melhor, tá certo? Para chegar em informação. Agora, tem que ter agora, assim, também tem, a gente sabe que tem os 2 lados, quando eu brinco assim, a culpa não é de um e do outro, mas a culpa também é dos 2. Tá? Às vezes a gente encontra situações, por exemplo, eu sou um privilegiado, o Samuel estudou da educação infantil ao fim do ensino médio em uma escola em que a porta estava aberta para a gente ir lá conversar. Mas a gente sabe que não é toda escola que é assim. Tá certo? A escola foi privilegiada porque o Samuel tinha pais que estavam dispostos lá e conversar, mas também nem todos os pais estão dispostos a fazer isso. Então, isso, e não estou falando de capacidade. A Patrícia conheceu, você lembra da Jo? sim. Menina com síndrome de Williams? Uhum. Do tipo assim, não é uma questão de educação, formação acadêmica, etc, etc. A Jo tinha uma filha com síndrome de Williams e ela foi lá e a Jo era uma empregada doméstica, não tinha formação nenhuma. Mas ela ia lá conversar com a escola e resolver as coisas. Tá certo? É importante a parceria, sempre, né? Eu estou dos que 2 lados. os 2 lados têm que estar abertos e aberto para isso. Eu sou professora e mãe. Carolina, eu sou né, da área de educação e sou mãe. E aí, tanto na escola que a minha filha estuda, eu busco essa parceria, né? Eu busco esse diálogo o tempo todo. E como profissional, eu também busco o diálogo com a família. Porque é importante a parceria, né? É igual o Fábio disse. Não é culpa de ninguém e é culpa dos 2, né? Porque a responsabilidade é dos 2 lados. E, às vezes, você consegue essa parceria com a família. Às vezes, não. Com algumas famílias você consegue, com outras não, né? E aí, onde a minha filha estuda, tem outras crianças com síndrome de Down. Eu consigo muita parceria e eu conheço eu conheço uma família que não conseguiu dentro da mesma escola, sabe? Quer dizer, eu consegui a parceria para o diálogo dentro da escola da minha filha. A gente consegue fazer um trabalho assim bem bacana. É ótimo a inclusão, né? A gente precisa de caminhar muito, mas eu consigo esse diálogo dentro da escola e a gente consegue fazer uma parceria bacana. Mas eu conheço uma família que não conseguiu esse diálogo dentro da mesma escola, né? Então, e a outra questão, não só para os seus alunos com síndrome de Down ou com alguma deficiência. Sim. Para os outros alunos também. Sim. Se for só com o que tem alguma deficiência, não é inclusão. Sim. Isso. É isso mesmo. E só para dar um exemplo, né, da história do privilégio, eu morei na Suíça e a minha filha lá era excluída da escola. E aqui ela tem escola inclusiva que faz o
trabalhinho de Peppa Pig, mas pelo menos ela está lá na escola especial da Suíça, ela decaiu, ela esqueceu muita coisa que ela tinha aprendido. Então, cadê o privilégio? Né? É mais privilegiado estar na escola pública brasileira do que estar na Suíça. Tudo relativo. Eu quis dizer mais no sentido de que vocês buscam, né, conhecer, vocês conhecem os limites dos seus filhos e conseguem estabelecer uma comunicação e um diálogo. Só isso já é uma situação atípica, né, de famílias que às vezes chegam na escola e não conseguem dizer absolutamente nada, ou não sabem como lidar com o seu próprio filho. Então, mais nesse sentido de que vocês buscam esse conhecimento, têm aonde acessar, né, em alguns casos, e conseguem ter essa comunicação. E quando essa comunicação não é possível via escola, porque às vezes a escola não está aberta, ela é feita por meio de, vou abrir uma aspas aqui, uma militância, né, uma resistência. Como o Fábio aí, eu não conhecia o blog, mas eu já salvei aqui para poder ler. Mas eu acho que é uma questão de interesse também, Carolina, porque nós somos pais interessados, por isso que a gente está sábado à noite aqui. E aí com qualquer filho, né? Porque eu me lembro... Então, se você interessa, você corre atrás da informação, mesmo no caso da Jo, né, que era super simples, mas batalhava. É uma questão de... E eu passei por uma situação similar, mas diferente, com meu filho que morava fora do Brasil e não tem síndrome de Down, e também precisou de um apoio psicológico em determinado momento, né, que já estava com uns 6 anos e voltou a fazer xixi na cama, xixi na calça, começou a dar várias questões. E aí, assim, era peitar a escola, como eu peitaria para minha filha por outra qualquer questão, independente dele ter ou não alguma deficiência. Eu acho que aí vem dos pais de querer empurrar, fazer a coisa resolver, né? Porque a escola mandava botar fralda nele. E eu falava, não vou botar fralda. E aí começou uma guerra. Ele não tem síndrome de Down, né? Era uma criança que não tinha nenhuma síndrome e que estava passando por algum problema. Eu acho que foi no momento que ele entendeu que a gente já era separado há alguns anos, mas aí com 6, 7 anos eu acho que ele começou a entender o que realmente tinha, a separação começou a cair para ele. Eu não sei exatamente, enfim, foi psicólogo, foi médico, foi várias coisas que eu tive que fazer e peitar essa briga na escola, de que eu não ia botar fralda no meu filho para ele ir para a escola, inclusive com o próprio pai, e aí foi uma guerra, mas eu acho que isso tudo é para dizer que existe um lugar de interesse pela criança, sabe? Eu acho que a questão da síndrome, ela meio que transpassa. A gente faria isso por qualquer filho, né? Então, alguns mais, outros menos, né? Então, eu sofria bullying na escola porque eu usava óculos. Minha mãe nunca foi lá brigar. Eu não tô reclamando da minha mãe. Mas, entendeu? Mas eu acho que é da personalidade de cada um, né? Da maneira com que você vê a maternagem, né? Como você vê a maternidade. E como você encara cada coisa, independente do seu filho ter deficiência ou não. É a necessidade que se faz de você intervir com mais força ou não. Como eu falei no começo, eu sou Capricórnio com Áries, então eu já chego dragão de Komodo, né? E aí cheguei. Então, esse é meu jeito para os 2 filhos. Então, eu acho que é meio por aí. Eu cheguei numa reunião da escola uma vez e eu falei assim, mas eu não sei muito as especificidades do Down, então eu trato as alunas como eu trato todas as outras. Aí as diretoras falaram assim, não, mas é isso aí mesmo. Eu falei assim, eu não diferencio não, eu trato igual. Então, aí eu falei, não sei se eu estou no caminho certo, mas... É um ótimo começo. Guilherme, você tá aí, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu estava ouvindo aqui a conversa, né? E teve 2 coisas assim que vocês falaram bastante en passant, mas que de alguma maneira assim, me despertaram uma certa reflexão. Esse lugar a diversidade, né? E a diferença, ela tem muito a ensinar. E quando a gente está trabalhando com essas diferenças que são mais
evidentes, mais fortes, maiores, né? Em geral, tem um foco na deficiência, né? Mas eu tenho a sensação da minha experiência de conviver com a minha sobrinha de síndrome de Down, que tem habilidades que ela tem que são superiores às minhas. Né? Eu pensei nisso quando estava falando assim, como é que você reage com o filho, né? O jeito que eu vou reagir com o meu filho é diferente do que eu reagiria se meu filho fosse outra criança, né? Qualquer outra, né? Se eu tivesse 2 filhos, eu reagiria diferente com cada um deles, né? Mas nesse jeito de lidar, você tem que lidar assim, com quem que eu estou falando, que é que tem essa... Em alguns momentos, essas crianças... eu tenho a sensação de que elas são superiores a gente em algumas habilidades, né? E a outra coisa foi no momento que alguém mencionou a história do aprendizado, né, da letra cursiva, né? Em que era uma tarefa que, não sei se era da letra cursiva, mas tratava-se de uma tarefa que que aquela criança não queria fazer, mas de repente aquilo criou um sentido, porque aí ela ficou interessada em fazer e aí ela passa aquela dificuldade de uma maneira grande. Essa também eu acho que é uma característica que todos nós compartilhamos, a necessidade da motivação, do interesse para o aprendizado. Vocês têm uma sensação nesse caso, assim, lidando com uma diferença mais exacerbada, vocês percebem esse papel da motivação também exacerbado, ou ele fica mais evidente? Assim, como é que vocês veem isso? Eu não Já sei. pensaram nisso? A história da letra cursiva era do meu filho. Na verdade, não é que ele achava que ele não ia conseguir, a gente é que achava que ele não ia conseguir. Uhum. Eu acho que, vamos dizer assim, a motivação tem muito a ver com a relação com os colegas. Do tipo assim, a percepção, tipo assim, por que eles estão fazendo uma coisa diferente de mim? Teve um momento em que a gente começou a discutir com a escola, a gente nunca quis trabalhar com adaptação curricular do tipo assim, dar menos currículo para ele do que para outros, tá? Mas chegou um momento em que a escola entra naquela paranoia de vestibular, então, para você aprender a fazer equação de segundo grau, eles mandam uma lição de casa com 50 exercícios para o dia seguinte. Então, o que a gente fez foi combinar com a escola que o professor ia marcar dos 50 e escolher 20 para ele fazer. Ou seja, a gente fez uma adaptação do volume, mas não do conteúdo. Teve horas que ele fazia os 20 que estavam marcados, e ele falava assim, mas tem mais 30? Por que os outros vão fazer e eu não? Então, eu acho que a motivação tem a ver com o social, com conviver com os demais. Por isso que, assim, esse é um dos pontos em que eu bato muito na história da escola especial, é que na escola especial o cara não tem desafio. Tá rebaixado o patamar para todo mundo. Ele não vai se comparar com alguém que está fazendo mais. Ele quer fazer o que os outros estão fazendo. Acho que a única coisa que o Samuel nunca quis fazer que os outros faziam era jogar futebol. Que ele detestava dar trombada nos outros. Então ele joga tênis, porque pelo menos fica cada um de um lado da quadra. Não tem problema de dar trombada em ninguém. Mas a motivação tem muito a ver com a comparação com os outros. Então, quando a criança está na escola e ela vê os outros fazendo, a motivação dela é assim, eu quero fazer aquilo também. Eu acho que esse é o grande motivador. Por isso que é legal ela estar com gente que tem de todo tipo. Por isso que a escola regular é fundamental, porque não só esse incentivo, como modelo, né? Você modela. Minha filha, quando teve alguns meses numa escola especial, ela modelava os deficientes, então ela estava aprendendo a ser mais deficiente do que ela era. Ela perdeu um monte de habilidades que ela tinha, né? E ganhou outras
que ela não tinha, e aí eu tive que tirá-la da escola. E eu acho que essa questão da Se a escola motivação especial fosse boa, a gente punha nossos filhos normais lá, né? Exatamente. Essa frase eu vou guardar, viu, Guilherme? Essa, tá vendo, ó? Isso é pegar pesado sem é grosseiro. É perfeito, perfeito. Gente, eu tô aprendendo tanto, vocês nem imaginam. Eu vou sair, eu com 100 anos vou estar uma ser humana perfeita, vocês vão ver. Eu queria pegar esse gancho da motivação só um pouquinho e ir para Carolina, para falar para Carolina que está na sala de aula, né? Que as pessoas confundem um pouco também essa questão da motivação, que uma conversa que eu tive que fazer também na escola, bem mais no começo, assim, foi que eles começaram a bater palma para qualquer coisa que ele fizesse, né? Então, tudo que ele fazia era lindo. Começou a achar que ele era uma estrela, né? Então, toda gracinha que ele fazia estava ótimo. E eu falei, olha, não, que bom, parabéns, você conseguiu, seu esforço deu esse fruto aqui. Muito bom. E agora, o que nós vamos fazer? Não é bater palma e achar bonitinho tudo que ele faz, porque aí ele vai começar... Ele começou assim, por exemplo, bobas, ele não voltava do parquinho, e a professora... mas eu mando... Chega a hora de voltar para o parquinho e ele não volta do parquinho. Eu falei, uai, e aí? Eu pego ele no colo e trago. Ué, mas você ia carregar outra criança? Não. Eu falei, mas então você vai falar para ele o seguinte, olha, quem não sabe a hora de voltar do parquinho, não pode ir para o parquinho. Ele não fez isso mais. Então, mas enquanto estava batendo palma, que bonitinho, ele quer brincar, então tá, vamos. Não, Miguel, vamos, que eu vou te dar. Então, não. Né? Então, essa motivação, eu tenho que ver o que é motivação e, né, para não ficar uma coisa distorcida, assim, é verdade. Não, deixa eu te contar uma história. Nós fazemos isso com muita frequência. Se você já foi em qualquer congresso de inclusão ou de síndrome de Down, você vai ver como isso acontece. Depois dos 16, 17 anos, eu comecei a levar o Samuel para as minhas palestras para ele começar a falar. Agora eu levo ele para ele falar, porque quem tem que falar é ele. Mas numa dessas primeiras aí que a gente foi junto e que os dois iam falar, não lembro se era de manhã ou de tarde, mas tipo assim, eu falei, não sei se eu falei primeiro ou segundo, mas eu cumprimentei as pessoas, falei, bom dia, todo mundo, não sei o quê. E normal, todo mundo quieto. O Samuel foi falar a mesma coisa, falou bom dia, todo mundo respondeu. Aí eu não aguentei, eu falei assim, por que vocês falam bom dia para o Samuel e não para mim? Porque é isso, é a mesma coisa que bater palma. Tá? Eu já vi congresso em que teve cenas de, vamos chamar, mau comportamento, e todo mundo achou lindo. Pensando que nós estamos dentro do público que deveria estar lutando contra isso, tá certo? Então, tem um... É a licença do anjo, né? Não, eu tenho um texto ótimo de um professor lá de Recife, Francisco Lima, ele fala das barreiras atitudinais. E uma delas é a adoração do herói. Tipo assim, não, ele é um herói, ele é ótimo, tem que aplaudir tudo. Não. E por que trata um de um jeito e outro do outro? Nós fazemos, nós pais, nós professores, nós defensores da inclusão, chegamos lá e fazemos isso. Eu acho que às vezes a gente faz isso muito inconsciente por conta daquela coisa que eu falei no começo, de desacreditar que o filho é capaz. Aí, quando ele consegue, você aplaude até mais do que você deveria, porque você nunca acreditou que ele poderia ter feito. Sim, sim. Né? Sim. Então, você acaba montando uma cilada para você mesmo e para a própria criança, né? Porque por isso é que é aquele negócio, né? A não exclusão.
Eu me policio sempre para não excluir antes de qualquer coisa, né? Não segregar nesse sentido, de desacreditar na capacidade dela, né? Aí a gente convida a Carolina para ir num congresso, ela vê uma cena dessa e ela vai falar assim, por que na escola eu não posso fazer a mesma coisa? Não é? Ou senão ela vai pensar, não, eu entendi tudo errado, era... Deixa eu resetar, estava errado. Eu errei de novo, né? Vamos bater palma. Exatamente. Aconteceu uma situação uma vez na escola, uma das alunas com Down, ela queria que eu abrisse a sala de música para ela pegar um instrumento. Mas eu não tinha a chave da sala de música. Eu falei, não tenho a chave da sala de música, a professora de música não é o dia dela na escola hoje, tá? E ela não acreditou muito em mim, ela achou que eu estava mentindo. Aí o que ela fez? Ela aproveitou que eu sempre deixava a chave em algum momento, na hora do lanche e do brincar, eu deixava a chave num cantinho para poder ajudar a limpar o espaço. E aí, quando eu fui procurar minha chave sumiu. E aí, eu fiquei observando, né, o que estava acontecendo. Eu falei assim, ela pegou minha chave. E aí eu fui lá e perguntei, você pegou minha chave? Não sei o quê. Não, eu perguntei, você viu minha chave? Ela falou assim, não vi sua chave, não vi sua chave. E aí eu peguei e falei assim, mas você foi a última pessoa que me pediu a chave. E eu falei que não tinha a chave da sala de música. Eu preciso da minha chave, porque a chave tem a chave da minha casa, a chave da sala de aula. Se eu perder essa chave, eu não vou entrar na minha casa hoje. Eu também não vou conseguir dar aula, porque eu não vou conseguir abrir a sala. Enfim, eu expliquei a situação. Ela falou que não tinha pegado a minha chave. E eu sabia que ela tinha pegado a minha chave. E aí eu fui pedir um outro professor. Falei assim, olha, eu tô ficando sem paciência, então vai lá e conversa com ela, porque eu sei que ela pegou minha chave. E aí ela foi e contou para esse professor, falou assim, eu achei a chave da Carol. São os ingênuos. Assim, por acaso, né? Eu achei a chave da Carol. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu estou muito chateada. Eu agi naturalmente, como eu agiria em qualquer outra situação. Eu falei assim, não, eu estou muito chateada, eu não quero falar com você agora, porque você mentiu para mim. Eu perguntei se você havia pegado minha chave, você disse que não. Então, por enquanto, eu não estou pronta para conversar. Eu estou chateada. Depois que passar minha chateação, a gente conversa. E aí foi assim, né? E aí depois, só que como professora, você fica assim, perguntando, nossa, será que eu agi certo? Não, mas se eu agiria assim em qualquer situação com qualquer criança, então eu agi certo sim. E aí depois ficou tudo bem, mas foi um fato que eu não me esqueço, assim. Não esqueço desse fato. Gente, olha só, a gente está chegando no fim, a Kelly também precisa sair, a Carol, todas nós, né? Acho que todo mundo também está cheio de demandas aí. Agora, em tempos de pandemia, 10 coisas ao mesmo tempo, né? Então, mas eu queria falar uma coisa antes da gente ir, que assim, é a segunda vez que a gente faz esse papo com mães e papo em família, agora que a gente achou excludente, inclusive, papo com mães, estava muito excludente, excluindo os pais e os avós e os amigos, então achamos que papo em família fica mais adequado para não excluir ninguém, porque somos uma família mesmo. E esse me emociona demais, assim, porque toda vez que eu sento aqui para falar e para ouvir, eu aprendo um monte de coisa, é tão bacana, sabe? Todos os relatos e as histórias, e flui, e eu acho que essa é uma das grandes coisas que eu estou aprendendo na pandemia, né? Essa coisa, assim, como a gente está conseguindo transformar momentos difíceis em coisas muito produtivas. E para mim, está me fazendo um bem enorme proporcionar e participar disso, e falo assim, falo assim, sem o menor pudor, né? Acho muito legal a gente ter tido essa ideia, a gente ter feito isso e ter a coisa ter desenvolvido e ter virado esse papo grande, e a gente tem vontade de fazer outros. E mais ainda porque, assim, é uma coisa que me dá muito prazer de verdade, assim, eu estou aprendendo demais. Então, eu quero agradecer ao Fábio, isso tudo foi para dizer que
Agradeço imensamente, Fábio, sua participação. As meninas que pensam comigo e que são, assim, meu braço direito, esquerdo, cabeça, tudo. A Kelly e Carol, que no Chat 21 estão, assim, realmente segurando essa onda aí na pandemia. Tá todo mundo, né, fazendo muita coisa, então ter elas por perto, aliás, fazer com elas mais do que ter por perto é muito bacana. E queria agradecer também a Patrícia, que também está lá no Chat 21 também, nossa parceira desde sempre, desde antes do Chat 21 existir. E a Convidar todos aqui. todo mundo, né, Gabriela? Que sábado que vem a Patrícia vai falar sobre o projeto Eu Me Protejo. Exatamente. Né? Para convidar todo mundo para estar com a gente aqui sábado que vem, para ouvir um pouquinho a Patrícia falar desse projeto também, que é maravilhoso. Sim, um assunto bem bacana. E é isso, eu acho que é isso. Alguém mais quer encerrar rapidinho? Eu quero falar uma coisa. No Dia dos Pais, a gente participou de uma live com o pessoal lá da Ribidown, de Ribeirão Preto. E eles me chamaram para falar como pai, era sobre o Dia dos Pais. E eu catei o Samuel e ele veio participar junto. Hoje ele não veio participar porque das 5 até as 7 ele tinha ensaio do coral via Zoom. Mas eu queria deixar um desafio para vocês. Tragam as pessoas com síndrome de Down para falar. Eles são os protagonistas. Mais do que os especialistas, os pais, seja lá quem for. Comecem a trazer eles para falar também, para participar junto. A gente não pode deixar eles excluídos dessas conversas. Nós estamos falando sobre eles, sem eles. Sim. Mas nessa pandemia também eu deixo esse desafio para vocês. A gente já teve. Não, eles estão fazendo várias. A gente já teve também webinário com a Paulinha, a gente já teve entrevista com o Breno, mas eu acho que tem que participar do papo em família, lógico, obviamente. Eu acho que é muito pertinente o que você está falando e vamos trazer, sim, com certeza. Exatamente. O que você falou, Pátia? Não, que é outro fator positivo da pandemia, o pessoal fazendo live por eles próprios, um monte de webinário, o pessoal participando muito, muito, muito. Impressionante, fiquei impressionado. Não só que você nos dá outras pessoas com deficiência, um monte de gente no Twitter, tá tendo um boom, né, de representatividade de pessoas com deficiência. Você não está acompanhando, Fábio? Eu tenho acompanhado alguns, porque eu falo que eu também já estou com overload de conteúdo. Eu tenho um monte que aparece de marketing, de professor. Aí onde eu dou aula, eles resolvem juntar os professores cada 15 dias para discutir como é que estão as aulas online. Então chega uma hora que eu vou para a cama e pego o livro para ler, físico. Não, mas eu que acompanho, tem umas lideranças jovens. Mas eu tenho visto alguns, eu vi alguns. Muito legal. Sim, mas vamos fazer. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer, sim. Não. E trazer eles para cá, para esse espaço. Tá bom, é o Fábio que vai falar, mas tenha também as pessoas aqui para discutir, para contarem a história deles. A gente teve uma da Flávia, falando da moradia independente, que eu acho que o Breno e a Sabrina participaram. E foi muito bacana. E eles falam assim, esse negócio de morar sozinho, maior enrolação, aí uma reclamando. Você lembra disso, Patrícia? Tem a ver com o assunto também, né? Ninguém tem interesse está aqui. O link está lá para todo mundo. Se eles não querem vir, vai obrigar? Não, mas eu não sei se eles estão recebendo, é isso que eu estou perguntando. Então, estão recebendo com todo mundo. Está lá no Face do Movimento Down, mandei para todos os grupos de WhatsApp. Que tem que ter partido do interesse, como teve o de moradia independente. Mas talvez fazer assuntos que sejam mais interessantes também para todos. Talvez seja o assunto, de fato, né? Que faça para eles. Exatamente. Gente, olha, boa noite, então. Obrigada a todos. Foi muito bacana. Muito obrigado. Eu vou salvar. Foi um prazer. Obrigada, Fábio.
Nossa, gente, obrigada, muito obrigada. Vamos botar no YouTube depois para quem quiser assistir, não pôde assistir, ou quiser assistir de novo, enfim. Vai estar lá no YouTube do Chat 21 e aí a gente divulga, tá bom? Valeu, boa noite. Muito bom, valeu. Obrigado. Valeu, beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.